Olá, pessoal, bom dia aos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos que vão assistir a gravação. Estamos em mais um grupo de estudos do Instituto Labirinto. Desta feita, o grupo de estudos sobre o livro da Von Franz, A Individuação nos Contos de Fadas, onde nós estamos fazendo um trabalho relacionando esses contos de fadas que a Von Franz comenta no livro com a teoria junguiana do processo de individuação. Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. Hoje nós estamos trabalhando o livro na página 97 do PDF, que corresponde à página 183 do livro, tá? Vamos hoje até a página 193, 194, mais ou menos. A gente está seguindo de forma bem mastigada, fazendo a leitura e comentando alguns pontos importantes do livro. Eu sempre passo para as pessoas que estão no grupo de membros do Labirinto um roteiro, destacando algumas perguntas interessantes para que a gente possa debater ao longo da leitura comentada, mas se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, ou quiser aprofundar algum aspecto que porventura não tenha sido aprofundado, a gente tem alguns canais de comunicação, né? O próprio grupo do WhatsApp, dos membros do Labirinto, e também aqui no canal do Instituto Labirinto, no item comentários, vocês podem comentar alguma coisa e deixar alguma pergunta que a gente vai ter o prazer de responder. Então, continuando aqui o nosso estudo, nós destacamos aqui a primeira pergunta do roteiro de hoje, que é a seguinte: a individuação traz resultados subjetivos e objetivos. Quais seriam esses resultados? E por quê, né, que a individuação apresenta, né, resultados objetivos e subjetivos? É isso que nós vamos comentar agora em cima dessa leitura. Então, aqui no texto tem uma pergunta de alguém da plateia, da Assembleia, que estava assistindo a esta palestra da Von Franz. Então, a pessoa pergunta: tanto nesta como na primeira história, aquele que é bem-sucedido redime todos os outros que se tornaram estátuas. Você diria que estes outros representam os próprios esforços do Redentor em diferentes vidas, ou que um único indivíduo poderia salvar muitos outros? Ambas as histórias ressaltam a mesma coisa? Pergunta a pessoa, né? E aí a resposta da Von Franz: acho que isso se pode interpretar tanto no plano subjetivo quanto num plano objetivo. Encarado do ponto de vista objetivo, poder-se dizer que o indivíduo que atinge o alvo, ou que descobre o que ele realmente significa, naturalmente redime consigo muitas outras pessoas, pois os demais também desejaram atingi-lo, mas foi em vão, né? Então, essa é uma parte muito importante que mostra como que o processo de individuação é importante não somente para o indivíduo a nível subjetivo, mas é importante para o contexto grupal, social, cultural, de modo geral. Então, às vezes, é uma questão que vem de ordem familiar, né? Assim, gerações e outras gerações anteriores se depararam com os mesmos problemas, as mesmas questões, os mesmos dilemas, e até então ninguém foi suficiente capaz de responder essa questão de forma satisfatória. Até que chega um certo indivíduo que, em sua existência, em sua vida, teve a condição e teve a coragem de dar uma resposta plena àquela questão de ordem familiar. Mas, digamos, por exemplo, um problema em relação à experiência de órfão, à experiência do abandono. Então, pode ser que naquela família pessoas passem de tempos em tempos, né, de gerações em gerações, por questões semelhantes. E isso fica se repetindo durante várias gerações. Até que numa certa geração, um certo indivíduo daquele grupo familiar consegue passar pelas mesmas experiências de abandono, de sofrimento, e consegue se posicionar de forma diferente, de forma mais profunda, de forma mais inteira e plena, né, dentro do seu processo de individuação. Isso vai repercutir em todo o grupo, em todo o sistema familiar, né, em todo o grupo familiar, em todo o sistema familiar, trazendo benefícios para toda
a comunidade daquela família. Isso pode também se estender para um coletivo ainda maior, uma nação, uma cultura, né? Povos de nações diferentes, a própria humanidade como um todo. À medida que o indivíduo ele avança e consegue atualizar o arquétipo que ele está vivenciando de uma forma mais plena e genuína, ele deixa esse registro para a humanidade. E todos irão se beneficiar com isso, né? Então, por isso que o processo de individuação ele é importante também para um grupo maior, não somente para o indivíduo. Mas segue aqui a von Franz no seu raciocínio. É por isso que Jung procurou, por exemplo, conversar com os nazistas alemães, quando estes se achavam em plena agitação de sua primeira ascensão, dizendo-lhes que eles realmente estavam buscando uma renovação religiosa. Veja bem, né? Então, o movimento inicial do nazismo, segundo a von Franz, era um movimento gerado pelo instinto religioso, que motivava uma busca religiosa. Mas isso foi desvirtuado e gerou o nazismo como nós conhecemos, né, da forma como ele existiu, o que foi um desvio do processo natural dessa busca religiosa, né? E Jung, no primeiro momento, ele compreendeu isso como um movimento autêntico da psique, mas no segundo momento também ele percebeu o desvio e comentou sobre o desvio, né? Então, um processo de individuação ele pode falhar, ele pode fracassar. Nem toda experiência humana vai resultar na individuação. Muitas experiências humanas resultam em um desvio desse processo de individuação. E esse desvio fica como uma resposta não dada, uma gestalt não fechada, algo não resolvido, uma questão aberta. E essa questão aberta passa para as gerações futuras, que vão se deparar com os mesmos problemas, com as mesmas questões, claro que em formatos diferentes, né, porque são outros contextos socioculturais, então terão outras formas diferentes, mas o tema arquetípico é o mesmo. E, novamente, né, a humanidade e o próprio indivíduo que está vivenciando aquilo, subjetivamente, ele é convidado a se deparar com essa questão e dar uma resposta significativa, plena, autêntica e genuína, além de profunda, a essa questão. Se um indivíduo conseguir realizar isso, todo o grupo cultural, todo o grupo social, toda uma nação acaba por se beneficiar com isso. Ok? Continuando aqui. Então, voltando. É por isso que Jung procurou, por exemplo, conversar... A Célia, desculpa, Evalda, a Célia quer entrar. Ah, perfeito. Deixa eu entrar, voltar aqui. Prontinho. Oi, Célia, bom dia, seja bem-vinda. Estamos aqui na página 183. Bom dia, Célia. A página 183 do livro, página 97 do PDF, tá? Ok. Bom dia, Lívia. Bem-vinda. Tudo bem? Maravilha. Então, voltando aqui, ó. É por isso que Jung procurou, por exemplo, conversar com os nazistas alemães, quando estes se achavam em plena agitação de sua primeira ascensão, dizendo-lhes que eles realmente estavam buscando uma renovação religiosa. Ele ainda tinha esperança de que, se conseguisse fazê-los ver o que realmente significava aquele impulso e para onde ele se dirigia, talvez se pudesse transformá-lo em algo positivo. É por isso que ele se preocupou com o início do movimento nazista, fato este que ele gerou posteriormente... Fato este que ele gerou posteriormente tanta hostilidade. Tentou mostrar-lhes onde eles se desviavam de seu objetivo e o movimento que agora o possuía estava de fato visando uma renovação religiosa interna e não o absurdo político para o qual eles estavam se dirigindo.
Então, é importante a gente entender sempre esse processo de individuação como um movimento entre dois polos. O polo individual, subjetivo, e o polo impessoal, objetivo e coletivo, né? A oscilação que ocorre, né, em termos de energia entre esses dois polos, ela é vivenciada como um processo dialético, em que o indivíduo, ora, é convidado para olhar para o coletivo. Esse coletivo se manifesta a nível do instinto, porque todo ser humano tem um instinto. Esse coletivo se expressa a nível cultural, porque a cultura influencia a vida de todo indivíduo. E esse objetivo, ele se expressa a nível psíquico através das imagens arquetípicas. Se o indivíduo for dominado pelo instinto, ou pela cultura, ou pelas imagens arquetípicas, esse indivíduo se perde nesse processo de individuação. Portanto, esse processo de individuação não ocorre em sua plenitude. Há um desvio nesse processo, em que vai matar um indivíduo, onde vai matar a característica principal de todo e qualquer indivíduo, que é a sua liberdade, que é o seu livre-arbítrio. Por outro lado, se o indivíduo se fechar em suas ideias, em seu mundo próprio subjetivo, e se ele conseguir, ou tentar, se isolar em demasiado do instinto, da cultura, negando a cultura, e das imagens arquetípicas, se protegendo da forma que ele pudesse proteger contra essas imagens arquetípicas, sem interagir com elas, também vai ocorrer um desvio no processo de individuação, porque o indivíduo vai perder uma parcela considerável da sua alma, da sua psique, que é a parcela do inconsciente coletivo. Ele não vai ter condições de se aprofundar em nada. Ele vai ser apenas um indivíduo neurotizado que se fechou em suas crenças, em suas ideias e em sua persona, que protege de forma exacerbada o seu ego fragilizado. Tá? Para que possa haver o processo de individuação em sua plenitude, é necessário um processo dialético em que a camada subjetiva da psique, o ego do indivíduo, estará se relacionando com a camada objetiva da sua psique, que se manifesta nesses três níveis: no instinto, na cultura e através das imagens arquetípicas. É dentro desse processo dialético que o indivíduo deve encontrar o equilíbrio, a harmonia e a sua verdade interna. Essa verdade interna que ele encontra é a forma como ele vai se posicionar dentro da sua existência, dentro da sua vida, no mundo. E quando ele consegue realizar isso, ele deixa um exemplo para os demais. A sua vida passa a influenciar os seus familiares, a sua comunidade, a sua cultura, a sua nação e a própria humanidade como um todo. Aí é assim que deve acontecer e é assim que a gente deve pensar quando se trata de processo de individuação. Todo e qualquer desvio para um desses dois extremos, um excesso de subjetividade ou um excesso de objetividade, isso vai gerar uma quebra do processo natural de individuação. E outras coisas vão surgir no lugar desse processo natural de individuação, como movimentos de massa, onde a subjetividade se perde dentro de um aspecto cultural, social, coletivo, dentro de grupos filosóficos, grupos religiosos, grupos políticos, grupos ideológicos, né? Matando o indivíduo. Então, se mata o indivíduo, não existe processo de individuação, ou nós vamos ter processos psicopatológicos relacionados a indivíduos adoecidos dentro de uma postura narcisista, em que só ele que importa, só ele que basta, só os seus valores, as suas crenças, as suas ideias, os seus desejos, né? Então, nenhum dos dois extremos representa verdadeiramente o processo de individuação. Somente o caminho do meio, dentro dessa relação dialética, é que vai representar o processo de individuação. Ok?
Então, vamos adiante. Voltando aqui. Tentou mostrar-lhes onde eles se desviavam de seu objetivo, que o movimento que agora os possuía estava, de fato, visando uma renovação religiosa interna e não um absurdo político para o qual eles estavam se dirigindo. Quando se consegue analisar a tempo um delinquente juvenil, diz Von Franz, mostrando-se-lhe que o que ele realmente deseja é ser uma personalidade e não ser esmagado pelas massas, às vezes se consegue redimi-lo. Né? Ou seja, dentro desse movimento dialético, quando você consegue mostrar a um indivíduo que ele é um sujeito, que ele está para além das massas, para além da sua cultura, porém vive em uma cultura, ele consegue encontrar a sua verdade, a sua personalidade. Consegue desenvolver a sua personalidade no sentido junguiano, né? Que para Jung, a personalidade é construída ao longo da vida exatamente dentro do processo de individuação. Esta é a verdadeira personalidade, aquela que é construída ao longo da vida dentro de um processo de individuação. Se o indivíduo não consegue olhar para ele e se ver de forma independente em relação ao seu contexto sociocultural, as massas que o envolvem, esse indivíduo se perde dentro desse movimento de massa, e uma vez que esse indivíduo se perde dentro desse movimento de massa, ele passa a ser capturado por essa força coletiva e passa a viver em nome dessa força coletiva, sem ser uma individualidade. Esse é o principal desvio do processo de individuação, quando a gente se identifica em demasia com a dimensão coletiva da psique, quando a gente se identifica em demasiado com alguma ideia ou crença oriunda de certos grupos, sejam esses grupos políticos, religiosos, filosóficos, seja o que for. Mas se houver um excesso de identificação, você paga um preço. Qual é o preço? Perder a sua individualidade, a sua subjetividade. E com isso você perde o seu livre-arbítrio. E o que é pior, de forma inconsciente. Você acha que está certo, porque vê que todo mundo, né, toda aquela massa vai numa direção só. E você vai junto com toda aquela massa. Então, você acaba sendo um cego guiado por outro cego. Quem é o outro cego? É a massa que está te guiando. Então, é muito importante, né, para o indivíduo que ele possa ter sempre um pé atrás quando ele entrar em todo e qualquer movimento de massa, para que ele possa se preservar enquanto sujeito. Senão, ele se perde enquanto sujeito. É possível que se retire a amargura da garganta de um pássaro, ou seja, a amargura da garganta de sua alma, ajudando a chegar à pedra filosofal. E aqui a Von Franz começa a trazer o símbolo da pedra filosofal, comentando sobre o símbolo da pedra que aparece aqui no conto que a gente vem trabalhando. Então ela continua. Caso se conseguisse arrancar da garganta da própria alma esse adstringente amargor, para utilizá-lo de maneira certa, ele se tornaria a prima matéria da individuação, podendo-se, portanto, dizer que quem quer que por si mesmo a encontre, consiga naturalmente ajudar os outros que estão tateando nessa mesma direção. Se consideradas no âmbito da personalidade interior, então, aquelas outras pessoas petrificadas corresponderiam a complexos ou partes de nossa própria personalidade. Em sonhos, às vezes, acontece que o ego, por algum feito heróico, salva uma porção de gente, ou socorre e ajuda muitos outros. É provável que vocês já tenham tido tais sonhos, ou já tenham dito a palavra certa que, em nível subjetivo, significaria que se pode fazer com todas as diferentes partes de uma mesma personalidade voltem a cooperar harmoniosamente. Tá? Então, quando a gente pensa o processo de individuação, a partir de uma visão interior daquilo que ocorre no indivíduo, a gente passa a considerar esse processo de individuação agora no nível subjetivo. Tá?
E essa mesma harmonia e equilíbrio que nós observamos, né, nas relações interpessoais de um indivíduo que está avançando no seu processo de individuação, essa mesma harmonia e esse mesmo equilíbrio a gente encontra também em sua psique. Portanto, o processo de individuação é um processo que leva ao indivíduo a encontrar em sua existência, tanto fora, no mundo exterior, nas relações sociais, como dentro, no seu mundo psíquico interno, o equilíbrio, a harmonia e um sentimento de que tudo ocorre em harmonia com a totalidade. Tá? Então, esse processo de individuação ocorre tanto no plano objetivo, que eu comentei com vocês no início, né? Que diz respeito às relações sociais desse indivíduo com a sua comunidade, entre esse indivíduo e a sua comunidade, e ocorre também no mundo interior desse indivíduo, entre ele e as partes que formam a sua psique. Quais são essas outras partes? São os complexos. Os complexos inconscientes, os complexos autônomos, né, passam a se relacionar de forma harmônica e equilibrada com o complexo do ego. E essa harmonia faz com que esse indivíduo se sinta pleno, integrado e como parte integrante de uma totalidade. Gera um sentimento de plenitude, de paz interior, de harmonia interior e, no fundo, é um bem-estar psíquico que corresponde à saúde mental. Então, realmente, né, o processo de individuação traz benefícios no mundo objetivo e também para o mundo subjetivo. Ok? Continuando aqui. Pois não, Célia? Evaldo, só uma pergunta com relação aos complexos. Por exemplo, pessoas, fazer aqui uma pergunta. Assim, pessoas normais, elas têm complexo, ou nela, ou nessa pessoa tido como normal, os complexos se solidificam com determinadas, assim, diferente. Certo. Todos nós, Célia, temos complexos. Todas as pessoas têm complexos. Os complexos podem ser mais inconscientes do que outros complexos. Então, nós temos complexos parcialmente conscientes, complexos muito inconscientes, complexos totalmente inconscientes, né? Juntando esses dois últimos grupos de complexos, os parcialmente conscientes, aliás, os inconscientes e os profundamente inconscientes, né, vamos dizer assim, colocar no nível mais profundo de inconsciência, a gente forma um grupo maior de complexos, são chamados complexos autônomos, tá? Então, o que é que são esses complexos autônomos? Eles funcionam como se fossem personalidades parciais que se manifestam de tempos em tempos em nossa psique, assumindo o controle parcial de nossas ações, de nossas atitudes, de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, como se fosse uma outra pessoa agindo através de cada um de nós, tá? Então, imagina que você tem um objetivo na sua vida e você direciona toda a tua força de vontade, a energia que está à disposição do seu ego para atingir esse objetivo. Mas você começa a perceber que, de vez em quando, você sofre uma perturbação nessa sua atenção, nesse seu foco. Você comete um ato falho, comete um erro sem querer, comete um engano sem querer, que vai prejudicar a você atingir esses objetivos, essa sua meta. Naturalmente, você começa a perceber que existe uma outra coisa em você, um outro aspecto em você, uma outra personalidade em você, que está remando contra
que está boicotando, que está trabalhando contra, não está trabalhando a favor. Esse outro aspecto, que está prejudicando, que está atrapalhando, que está interferindo nos seus objetivos, quem traz não é o ego. Quem traz é um complexo inconsciente, conhecido teoricamente como complexo autônomo. Se você estiver distante de tomar consciência desse complexo, se ele for muito inconsciente mesmo, ele vai influenciar a tua vida sem que você dê conta. Você vai muitas vezes acabar por projetar esse complexo autônomo em outras pessoas. Você vai dizer que você não conseguiu tal coisa porque o fulano de tal te prejudicou, te atrapalhou. Quando no fundo, se você pensar bem, você vai perceber que você contribuiu para isso. Quando você começa a tomar consciência de que você também está contribuindo para o seu fracasso, para não atingir essa meta, esse objetivo, você começa a tomar consciência que existe um outro lado seu, até então desconhecido, que está trabalhando contra. Aí você vai para uma psicoterapia e começa a olhar para esse outro lado. E começa a descobrir que lado é esse. Começa a descobrir quais são os valores desse outro lado. Quais são os ideais desse outro lado. Quais são os objetivos desse outro lado. Você começa a ter uma clareza maior desse complexo. E chega um certo momento que você começa a dialogar com esse complexo, que é aquilo que a gente vai chamar de confronto psíquico, confronto inconsciente, confronto com a sombra, em que você vai tentar encontrar uma paz com esse complexo. É nesse confronto que você pode ampliar sua consciência, tomando mais consciência de quem você é de verdade, e encontrar uma paz e harmonia com o seu complexo. Quando isso acontece, você avança no seu processo de individuação. Então, voltando para a tua pergunta, todos nós temos complexos? Sim, né? Só que aquelas pessoas que têm os complexos e não têm consciência de que os têm, essas pessoas vivem mais desequilibradas, mais em desarmonia, mais dissociadas do que as pessoas que têm consciência desses complexos. Quanto mais consciência nós tivermos dos complexos, mais harmonia, mais equilíbrio, mais bem-estar nós vamos sentir. Quanto menos consciência nós tivermos sobre os complexos, mais dissociação a gente vai apresentar, mais sofrimento, mais distúrbios a gente vai apresentar. Ok? Então, vamos aqui adiante. Quem quer que tenha assustado o seu processo de individuação, virá, provavelmente, a deparar-se com problemas em questões de prestígio, poder, sexo, problemas de toda ordem. Em outras palavras, todos os demais impulsos instintivos secundários ver-se-ão também perturbados, e desde que o fluxo de vida volte a escoar-se por seu principal curso, todos aqueles canais secundários voltarão à normalidade, e as coisas retornarão aos seus devidos lugares. É isso que eu venho falando aqui, né? Quanto mais consciência, mais equilíbrio você vai ter. Quanto menos consciência dos complexos, mais desequilíbrio você vai sentir. Continua Wolfrangs. É por isso que nós, geralmente, não damos muita atenção a sintomas e não nos concentramos ou pouco nos preocupamos com os sintomas secundários. Os sintomas, para o psicoterapeuta e analista junguiano, ele tem uma importância muito significativa, que é nos ajudar a conhecer a fonte desses sintomas. Qual é a fonte? Ou quais são as fontes desses sintomas? São os complexos. Então, a gente usa os sintomas para que a gente possa chegar na origem deles, que são os complexos. E a partir daí começa uma jornada de autoconhecimento. A gente não se preocupa de início com a supressão ou a cura dos sintomas. Pode ser que, com o tempo, um sintoma seja diminuído em sua frequência, ou seja, até mesmo suprimido, havendo com isso a cura. Pode ser, mas é um efeito secundário. Tá? O que nós buscamos de início, de forma mais profunda, é o autoconhecimento através dos sintomas. Aí ela quer dar um exemplo. Se alguém se queixa de frigidez ou de impotência, de dores de cabeça, etc., tomamos isso como sinal de que existe ali algum bloqueio a ser removido. Mas o principal é que se descubra, através dos sonhos, como é que a alma pode voltar a fluir ao longo de seu leito principal. E então, geralmente, aqueles afluentes laterais são simultaneamente reabertos. Eles só ficam bloqueados
porque a questão principal não está correta. Isto é, encontrar o sentido, o significado da própria vida e manter-se na trilha certa. Tá? Uma vez que você utiliza o sintoma para que você possa encontrar o autoconhecimento, uma vez que você encontra o autoconhecimento, você volta para a trilha certa. Você encontra um sentido para a sua vida. E você encontra um significado para a sua vida. E você passa a viver em torno desse significado. Ou seja, você passa, então, a viver dentro de uma relação com o seu self. Isso é o processo de individuação. Pois não, segue. Evaldo, é por isso que tá, assim, eu vejo, né, e você me ajude aí, que os complexos, eles podem desaparecer através da confissão, mas a confissão que eu falo, essa confissão na psicoterapia, né, porque na medida que ele vai relatando sempre e sempre, né, aqueles complexos que está lhe afetando, ele vai se aliviando, vai aliviando, e daí ele passa, eu vejo assim também, sabe, Evaldo? Com a continuação do processo terapêutico, ele vai ali solidificando, vai se conhecendo, vai relacionando, vai já começando a entender que quando um complexo quer se manifestar nele diante de um estímulo, né? Porque às vezes, Evaldo, um complexo ele se manifesta através até de um estímulo de outra pessoa. A pessoa fala algo ali, né? Que esse algo que ele falou, o outro recebe. Então, se ele recebeu, é porque tem algo ali que mexeu com ele, que afetou, né? Nesse sentido. Célia, o complexo em si, ele não vai desaparecer, tá? Mas ele vai ser, como o exemplo aqui da Van Fans traz, né? Um afluente, né? Um rio paralelo ou que está ligado, né, ao rio principal. Esse rio principal, vamos chamar esse rio principal de eixo ego-self. Se esse leito principal ele está seco, ele está vazio, está havendo um excesso de água em algum desses afluentes, porque existe um represamento. Então, você trouxe o exemplo da confissão, né, que é uma etapa importante do processo terapêutico, quando o paciente fala sobre os seus problemas, sobre suas vidas, né, e à medida que ele está falando, ele vai ter a chance de ter uma catarse, que é aquela descarga emocional. Então, quando, dentro do processo terapêutico, o indivíduo tem essa catarse emocional, existe uma descarga energética. Pegando o exemplo aqui, a metáfora da Van Fans, é como se houvesse uma enxurrada. E essa enxurrada vai romper o represamento. Uma vez que se rompe esse represamento, esse excesso de afeto, esse excesso de água, pegando o exemplo da Van Fans, vai escoar para o leito principal, enchendo novamente o leito principal, restabelecendo o fluxo de água ou de energia entre o ego e o self, né? Formando todo esse rio principal. Uma vez que esse fluxo energético é restabelecido, começa a surgir um novo equilíbrio psíquico. Por isso que a confissão é importante. Mas esse complexo, como um afluente, né, como um rio secundário, que está conectado a esse eixo principal, ele continua existindo. Ele nunca vai deixar de existir, mas ele vai continuar alimentando e sendo alimentado por esse eixo principal formado pelo leito do rio ego-self. Tá? O que é que gera a confissão? O que é que provoca uma catarse que ocorre depois de uma confissão? Exatamente isso aqui, o equilíbrio energético na psique. Por isso que ela é importante, né? Então, você está correto em afirmar isso, né? Só a ressalva que eu faço é que o complexo ele não vai deixar de existir, vai continuar existindo, tá? Mas a confissão é uma etapa muito importante do processo terapêutico, sim. Então, avançando aqui para a segunda questão. Como surge a dissociação psíquica? Podemos, portanto, afirmar que Gaio Mardo é o homem original, inconsciente,
e instintivo para quem os impulsos instintivos, a existência puramente animal e a espiritualidade são completamente unos. Não existe tensão nenhuma entre o polo espiritual e o polo instintivo de sua personalidade. Se quiserem ter uma impressão do que isso significa, leiam o livro de Lawrence van der Post a respeito dos mateiros da tribo do deserto de Kalahari. Se ler a descrição dessa gente, tendo em mente a presente questão, verão que suas caçadas, a vida sexual deles, sua luta por sobrevivência, sua vida espiritual, as histórias que contam e as suas danças são absolutamente uma unidade viva. Estão todos juntos, um a acompanhar o outro, e jamais se poderia vislumbrar neles qualquer sinal do que se pudesse chamar de vida espiritual interior, a qual tem certos aspectos bem profundos e diferenciados, que de algum modo interferissem em sua vida animal puramente natural. Por outro lado, uma das maiores divisões de dois polos pode ser constatada na cristandade medieval, assim como em certos movimentos extremamente ascéticos no Oriente, onde a espiritualidade se tornou uma oposição restritiva da vida humana instintiva. Quando tal contraposição se torna demasiadamente exacerbada, desenvolve-se então uma neurose, e a gente se depara com aquele quadro que Freud, por exemplo, desencavou e tão frequentemente enfrentou na sua prática, a saber, o de uma espiritualidade errônea, que por alguma forma envenenava e destruía a personalidade instintiva. Esse envenenamento da personalidade instintiva estabelece no próprio inconsciente, segundo Jung, um movimento para restabelecer a integridade original de ambos. Então, o que é que gera a dissociação, né? Que é a pergunta aqui que tinha colocado no nosso roteiro. Como surge, né, uma dissociação psíquica? Toda vida que existe uma unilateralidade exagerada e durante muito tempo, essa unilateralidade exagerada e duradoura vai gerar uma separação dos opostos e, naturalmente, uma dissociação psíquica. Quando há um processo terapêutico em que você encontra um símbolo mediador, um símbolo integrador, que vai unificar esses opostos, você consegue sair dessa dissociação psíquica. Qual é o efeito dessa saída da dissociação psíquica? É você voltar para o seu processo de individuação, voltando a sentir paz, harmonia e equilíbrio com você mesmo e com o seu mundo exterior. Ok? Continuando. Temos que levar em conta, portanto, que na época de nossa história, o Islã dos xiitas estava a terceira pergunta começa em cima. Tinha pulado, né? Pulou. Perfeito. Desculpa. Que bom que você observou bem. O que significa o diamante nesse conto? A terceira pergunta, né? Então, ela vai comentar sobre o diamante. O diamante de nossa história representaria tal unificação, né? Ou seja, o diamante é o símbolo integrador, o símbolo mediador nesse ponto aqui. Ele é o símbolo da totalidade do self, no qual os impulsos instintivos e animais se unificam com a espiritualidade do homem, voltando a ser um só todo, que estava em possessão de Gaiomarto. Mas o papagaio, sendo um pássaro e, portanto, simbolizando uma entidade espiritual, representaria apenas o espírito religioso ao envenenar o ser humano natural e ocultando por trás de si o verdadeiro objetivo religioso que tinha de ser redescoberto, no caso, o diamante. Este está escondido atrás de um ensinamento espiritual, que, em parte, ainda contém um símbolo da totalidade, mas que, devido ao exagero
de ênfase do polo espiritual envenena a personalidade natural. Ou seja, né, a diferença aqui que a gente pode observar entre religiosidade ou religião e o religare. Nem toda prática religiosa, dependendo de como você vivencia aquela religião, vai promover o religare, né? Mas dependendo da forma como você vai vivenciar uma prática religiosa, um rito religioso, um credo religioso, você pode, através disso, entrar no religare, né? O que é esse religare? É uma conexão mais profunda com aquilo que nos transcende. Uma coisa é você ficar preso ao conhecimento daquela doutrina, daquele credo religioso e praticar mecanicamente aqueles ritos religiosos, tá? Outra coisa é você praticar os ritos religiosos, fazer parte de um credo religioso, mas ter uma vivência mais profunda em que você consegue, através daquele credo e daqueles ritos, encontrar algo que te transcende e que te leva a viver em paz e harmonia consigo próprio e com as demais pessoas, com os demais seres humanos. Isso é religare. Se você vivencia um credo, pratica ritos religiosos, em que você não consegue viver em paz e harmonia com você mesmo ou com os demais seres humanos, você não está vivenciando aquele credo religioso, aquela crença religiosa, aquela doutrina religiosa, de uma forma que vai te levar ao religare. Tá? E aqui ela vai trazer o exemplo do Islã. Temos que levar em conta, portanto, que na época de nossa história, o Islã dos xiitas, porque a história é uma história muçulmana, né? Achava-se ameaçado como continuamente se encontra o mundo islâmico, se bem que não apenas ele, de decair até um nível de uma atitude religiosa puramente formalista, em que basta que se coloque no chão o tapete de orações, que se vá a Meca, dizer mecanicamente as orações, que se leia o Alcorão, para se supor que a redenção se efetue, né? Exatamente isso que eu expliquei para vocês, né? Não basta simplesmente fazer os preceitos religiosos, os ritos religiosos, as leituras religiosas, né? De uma forma mecânica, mas tem que fazer de uma forma em que você encontre sentido e que esse sentido te leve ao religare. Aí qualquer religião, qualquer credo religioso pode sim promover o religare. Não depende da religião em si, ou de qual religião seja, depende de como você vivencia aquela religião. Ou mesmo que você não tenha religião alguma, pode ser que você viva uma vida em que você está em busca do religare. Ok, você continua buscando algo que te transcende. Perfeito. Então, o problema não é a religião em si, se tem ou se não tem, ou qual é a religião correta. Não é isso. O problema é como você vivencia a sua vida e como você vivencia a sua prática religiosa. Existe uma forma que leva ao religare e existe uma outra forma que não leva ao religare. O que é o religare? É a conexão com o todo, com a totalidade e com aquilo que nos transcende. Pois não, Sérgio? Evaldo, essa questão aí, né, relacionada que nós temos, às vezes não precisamos estar, né, dentro da igreja, ali o tempo todo dia comungando, ir na missa e tudo mais, e se que adianta tudo isso, se o nosso interior está inflado, né? E Se aí, você está dissociada, né, se há componentes sombrios, né, que estão influenciando a sua vida e você não percebe, não tem consciência, né? Se você está distante de você mesma e, portanto, você vai estar distante dos demais seres humanos, né? Então, o que importa é isso, né? Se você está se tornando uma pessoa mais plena, mais autêntica, mais conectada com a sua essência, com a sua verdade, e se isso está levando você a viver uma vida mais harmônica com os demais seres humanos. Isso é que importa, não é a religião em si. porque Okay? o que importa, né, aí, Evaldo, é como está o interior do indivíduo, né? Como está ali o Isso. sagrado, né? A Onde que ele luz encontra o dele, sagrado, né? Ele encontra o sagrado dentro sim, dele, encontra o sagrado fora dele, em que práticas ele encontra o sagrado. E o que é o sagrado? O sagrado é aquilo que nos transcende, aquilo que traz o luminoso, aquilo que traz algo de magnífico, de sublime, de grandioso, né? Então, se você consegue encontrar isso
e traz isso para a sua existência de uma forma que te torne mais humana e mais plena em sua vida interna e plena em sua vida externa, ok, você está caminhando para essa realidade. Tendo você religião ou não, tendo você esta ou aquela religião, não importa. O que importa é como você vivencia a sua vida. Né? Continuando aqui, ó. Mas isso tem naturalmente o efeito oposto, de envenenar e petrificar as pessoas. O herói é aquele que visa, aquele que encontra, ou cujo gênio intuitivo atinge o alvo, originalmente determinado, ou seja, um símbolo de totalidade. Então, o diamante é esse símbolo aqui, né, em que ele encontra ao longo do conto. Para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, essa última questão, o que é a amplificação de um tema arquetípico? Aí diz a Van Fans. É preciso, portanto, que tomemos sempre a versão individual e a relacionemos com a situação cultural e psicológica do país em que ela é contada, aplicando-a a cada situação inconsciente cultural. Podemos verificar, no caso de versão tirada ou elaborada de um conto de fada de outro país, que os temas que não tenham nenhum significado compensatório para a consciência do primeiro são ali quase que instintivamente deixados de lado, ao passo que os importantes são postos em relevo, ou até mesmo reelaborados e amplificados por outros temas. Assim, todas as variantes de um tema têm seu significado. Esta é a outra razão pela qual temos que aprender a amplificar e circundar os motivos mitológicos, ampliando-os nos vários aspectos culturais, de modo a atingir sua importância funcional e seu significado básico. Caso um tema funcione destrutivamente numa dada situação, numa dada situação, noutra de forma construtiva e numa terceira situação de maneira ambígua, então se chega a uma espécie de intuição quanto ao seu significado mais profundo. A amplificação é, portanto, a condição sem a qual não se pode ser descuidada na interpretação mitológica. A condição principal, né, sine qua non, que não pode ser descuidada na interpretação mitológica. É por isso que ela é sempre útil para se examinar os diferentes ambientes culturais e para não se ficar preso apenas ao ambiente original em que se encontra o símbolo. Alguns pesquisadores de contos de fada reconheceram isso e, por isso mesmo, elogiam a psicologia de Jung, declarando que, pela primeira vez, foi encontrada uma explicação positiva para o fato de existirem tantas versões e variantes de cada tema mitológico, coisa que, até então, tenha sido considerada como empecilho e imperfeição formal. Né? E aqui a gente chega ao final do nosso estudo de hoje, falando um pouquinho de amplificação, que é exatamente o trabalho que nós fazemos quando nós pegamos aquele tema que surge através de imagens arquetípicas dentro do discurso do paciente, e traz isso através de sonhos, de fantasias, ou de sua própria fala, ou dos seus próprios sintomas que ele apresenta, e a gente consegue fazer paralelos entre esses temas que aparecem no contexto terapêutico do paciente específico, com histórias, contos de fadas, livros, filmes, mitos, religiões, onde nós identificamos também esses temas aparecendo em contextos diferentes e fazemos a comparação para que a gente possa ajudar o paciente a compreender melhor o motivo que leva a vivenciar aquele tema arquetípico naquele momento da sua vida. Então, isso é a amplificação que nós utilizamos dentro da psicoterapia junguiana. Ok, gente? Algum comentário, alguma pergunta? Senão, a gente pode finalizar por aqui e já passar para a supervisão. Eu vou só
finalizar aqui essa gravação, aí a gente abre outro link do Meet, tá? Para supervisão, ok? Daqui a 15 dias, aliás, semana que vem, na quarta-feira à noite, o livro vermelho, né? E daqui a 15 dias a gente volta com a natureza da psique, nesse mesmo horário. Então, até já, gente. Só finalizar aqui a gravação e já mando o link para vocês da supervisão.